Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. A sumida, enfim, apareceu de novo. Bom, eu postei o último vídeo falando, né, relatando algumas coisas que estão acontecendo comigo, algumas dúvidas, catarses, né? Porque eu me deparei com uma crença que eu tenho, uma crença bem enraizada, e tem sido muito desafiador vencê-la, tem sido muito desafiador abrir a minha mente. E eu relatei, compartilhei com vocês uma dor minha, que eu acredito que seja um ponto e uma dor de muitas pessoas que também chegam nesse ponto quando tudo que ela acreditou uma vida inteira, você ter que abandonar isso e chega num ponto que a gente se questiona o que é verdade. É o que, não só naquele vídeo, mas agora eu estou mais calma, mais tranquila, buscando respostas, buscando conexão com o meu eu interior, com a minha centelha divina, para entender tudo isso que eu estou passando e superar isso. Largar essas crenças que estão enraizadas desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim. Eu cheguei num ponto que, como eu já mencionei, relatei, né? Eu sou evangélica já há mais de 20 anos. A minha família, uma boa parte é do seio católica, outra parte é evangélica, de neopentecostal, pentecostal. Então, eu fui para o neopentecostalismo. Já visitei outras igrejas, já visitei outras denominações, visitei vários lugares para tentar me adaptar do pentecostal e fiquei no neo. E tenho, né? Porque ainda estou quebrando, uma visão de Deus muito muito diferente do que o professor Hélio Couto tem trago, né, nas aulas que eu tenho feito no caminho das palestras, e de outras coisas que eu tenho aberto o meu leque para compreender muito mais além, né? A minha consciência ela tem se expandido. Hoje, para mim, é mais tranquilo entender que existe outros mundos, outros lugares, que a morte não é o fim, que a gente não vai para um paraíso eterno, que a vida continua depois que a gente parte, que larga essa capa, que essa carcaça de matéria. Entender que existem seres iluminados, seres que estão numa evolução maior, que de fato vêm, fazem contato com algumas pessoas através de canalizações que tem a Esther Hicks, que daquele grupo de consciências, os Abraham, tem também o Sete, que acho que é da Jane Roberts, que ela canaliza uma entidade chamada Sete, que traz bastantes insights, bastante conhecimento. Ele falava, né, através da Jane, e o marido escrevia o que o Sete narrava. Existem outros também, que acho que é canalização de Ra, eu não lembro o nome, e entre outros que trazem alguns insights. E se você for ver, a mensagem do que eles trazem não é uma mensagem demoníaca, diabólica, para destruir a humanidade, para destruir um homem, para não entender, não entender Deus, não considerar Deus, não, pelo contrário. Eu acho que eu cheguei no ponto que eu tenho eu tenho aprendido a ver Deus de uma forma totalmente diferente, assim, mais consciente, né? Claro que eu ainda estou bem engatinhando ainda, mas ver Deus como único, todo. Eu vou me referir ao todo, ao universo, como Deus, porque é a figura, né, com qual eu me identifico. Então, ele é maior do que tudo, criou tudo, então uma consciência maior. E eu sempre vi Deus como uma figura assim, às vezes injusta, o povo que estava na luta pela terra prometida, quando estava com Moisés no deserto, lutando contra outros povos, amorreus, cananeus,
e outras nações. Quando o povo, né, quando o povo de Israel ia para a batalha e tinha algumas situações que Deus falava para poder dizimar aquela nação, então tinha que matar todo mundo, tinha que acabar com todo mundo e não podia ficar ninguém. E aí eu ficava pensando, falei, gente, mas tem crianças, tem mulheres, tem pessoas que não tem nada a ver ali com a guerra, e eu acho isso muito injusto, porque essas pessoas não conhecem. Então, assim, eu via Deus como um Deus vingativo, punitivo, e que tudo eu precisava suplicar muito para Ele, eu precisava pedir, eu precisava me humilhar. Então, de um tempo para cá, desde que eu comecei essa jornada, eu tenho visto Deus de uma forma diferente, mais amorosa, mais compreensiva, um amor que eu não compreendo, que eu acho que eu não sei se um dia eu vou compreender ou chegar perto do que esse amor significa. Mas ele me criou para um propósito, um objetivo. E cada um tem um propósito e um objetivo específico aqui na Terra para auxiliar, para ajudar nessa evolução, que a gente está aqui para evoluir, para aprender e principalmente para ajudar. Eu tenho aprendido e tenho praticado muito da gratidão, principalmente, de ser grato por tudo, por tudo, por tudo. Ser grata pela vida, ser grata pelo alimento que eu consigo comer hoje, pela água que eu bebo, por estar viva, acordar por mais um dia, pela minha filha, pela minha casa. Então, isso, a gratidão, eu aprendi que para ela se tornar um hábito, a gente precisa praticar. A gente precisa praticar, principalmente quando nós estamos num momento muito crucial da nossa vida, difícil, seja por um problema de saúde, seja por um problema financeiro, um problema na família. Então, às vezes, a gente só foca naquele problema, só foca naquilo e esquece o quanto que a gente tem para agradecer. A gente precisa agradecer por tudo, agradecer por tudo. E é uma prática que a gente precisa fazer todo santo dia, até se tornar um hábito de reconhecer que a gente tem mais a agradecer do que pedir, do que olhar para aquilo que a gente não tem. E à medida as coisas elas vão acontecendo. Uma outra coisa que eu tenho aprendido é que a respeitar o processo. Gente, parece que tudo está caindo sobre a cabeça, né? Eu não sei se você está passando por essa situação. E se você está passando por essa situação, conta aqui nos comentários para a gente trocar uma figurinha. Porque parece que tudo está acontecendo. Algumas coisas têm acontecido na minha vida ultimamente, é, principalmente na área econômica, financeira, né? E tem vindo assim como se fosse, assim, sabe, um turbilhão para tentar desestabilizar mesmo. E meu esposo, ele fica assim, ai, ele fica desnorteado. E aí eu falei para ele hoje, inclusive, eu falei para ele, olha, a gente tem que agradecer. Ele, como que a gente vai agradecer? Porque não tem um sufoco, tudo está acontecendo. Eu falei assim, não, a gente tem que agradecer. Então, ter essa, não deixar que o problema, que a energia do problema, da situação, entre dentro, sabe? Que aquilo seja o foco. E a gente tem que focar em tudo que a gente tem que agradecer. Ter uma vibração diferente, uma energia diferente. E, gente, isso realmente ajuda a gente ter fé, ter esperança de que aquilo é momentâneo, que é um processo e que isso vai passar. Só que é complicado quando a gente está na situação, quando a gente está no meio daquele momento difícil e ter forças para conseguir se levantar, ter forças para conseguir manter uma boa energia, uma boa vibração e não deixar se sucumbir por aquela situação que quer trazer tristeza, quer tirar, né, a nossa paz. Então, olhe, agradeça, converse com Deus, converse com o universo, converse com todo, mas converse pedindo orientação, uma direção. Eu tenho falado com Deus, a minha oração tem sido diferente. Eu tenho agradecido muito a Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ter me dado vida, por ter me dado consciência, por tudo que eu estou passando. Mas eu preciso de uma orientação,
meu Deus, o Deus que há em mim, a centelha divina, me mostra o caminho, me orienta, o que eu preciso, o que eu posso fazer para mudar, para ajudar a sair desse quadro. Olha só como é diferente do que ficar pedindo, Senhor, manda alguém, manda uma ajuda, manda, Senhor, um socorro, uma súplica. É diferente. Então, a gente já tem todas as respostas dentro de nós, dentro da centelha, dentro da nossa centelha divina, do nosso eu superior. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Elas precisam de tempo, de maturidade. E nesse período que a gente vai passando por essas situações, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai amadurecendo. E é assim que a gente vai desabrochando, que a gente vai despertando. Então, hoje eu vim trazer aqui um relato, né, daquele último vídeo, do que aconteceu de lá para cá. É o que eu tenho compartilhado aqui com você, essa jornada, né, todo esse processo de uma pessoa que está se descobrindo, desabrochando, se conhecendo. Aproveitando também que esse canal ele vai sofrer uma alteração no nome. Ele não vai mais se chamar Patrícia Carvalho. Eu recebi um insight da minha centelha e ele vai se chamar Alma, que tudo é alma, tudo é alma. E o conceito desse nome vem para dizer que tudo está ligado à alma, que a alma carrega as nossas experiências, carrega o nosso aprendizado, ela é o nosso contato com o eu superior. É maior do que eu imagino, do que eu sei, do que você sabe. Ela é muito maior do que esse CPF que está aqui falando com você. Então, de agora em diante, seja muito bem-vindo ao Alma. E vai ser um prazer compartilhar essa experiência, essa jornada com você. Beijo grande.